nos por mais esse dia, nos concedendo por estar na tua presença, vai ficando com cada um, Pai, que o Senhor venha abençoar, assim como vai abençoar cada um que está aqui. Contribua com o teu louvor, com a tua presença, neste dia, para te agradecer em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Meninas, alguém deixou cair? Quem foi de vocês? Não, estava caído aqui, ó. É teu? Vem pegar. Ô, Bia, pega logo a pasta, tá? Porque quando eu chamar vocês, você já vem pra cá. Em vez de ir pra lá, você já vem pra cá. Tá certo? Vamos louvar o nosso Deus. Glória a Deus. Eu vou cantar um hino aqui que vocês nunca ouviram. É hino do cantor. Ele se não tem a harpa. Esse hino só tem no cantor. É um hino que eu acho muito bonito. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma nela espera que Cristo a venha buscar. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, embora às vezes eu acredite, as dores sofra na cruz. Glória será permanente quando no céu ver Jesus. De glória coroado no trono divinar, com anjos sempre rodeados no coro celestial. Com meu Jesus, vou descansar no céu de luz. Hei de morar com meu Jesus, vou descansar com meu Jesus. Hei de morar
107. Vamos louvar, meninas? Jesus é bom. Vive nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor. Vive nas promessas de Jesus, eu vivo, estou, ficarei. Vive nas promessas de Jesus, vive, vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus. Vai lá, quando as tempestades vêm assolar, pelo verbo vivo vem de batalha. Vive nas promessas de Jesus, eu vivo, estou, ficarei. Vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, vem a liberdade de Jesus, sempre vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas do Senhor Jesus, em napolitano com a sua luz, cada dia mais alegro-me na luz. Vive nas promessas de Jesus, eu vivo, estou, vive nas promessas de Jesus, vive, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus. Glória a Deus, Jesus amém. Glória a Deus. Vamos outro? Qual? O 15. O 15? Galileu, pastor. Galileu. Galileu, Nós vamos no 15 e depois nós vamos no Galileu, tá certo? Agora vamos no Galileu e eu quero ver vocês louvando os dois. Hã? Eu estou ouvindo mais conversa do que louvor. Então, em vez de conversar, a gente louva, tá certo? Combinado? O 15 agora e logo depois o Galileu. Conferindo, andei impredido, vaguei longe, longe do Salvador, mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um pobre pecador. Foi na cruz, quando dia eu vi meu pecado classificado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha leve em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, Deus do céu, glorioso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não fiz ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado classificado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus respondi, e abri o Senhor, nele achei. Foi na cruz,
olhos abri e agora me alegra em sua luz. Onde todo então este meu coração, conhecendo o excelso amor, eu levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus seja louvado. Mas esse faz parte do repertório do grupo, né? Então vamos logo ouvir os adolescentes, o grupo Vivendo o Chamado, venham pra cá. Vamos lá!
Aplausos a Jesus! Deus de bênçãos infinitas, porque Ele é. Ele é o grande eu sou, né? Estamos aqui cansados, né? A gripe querendo me pegar novamente, mas nós estamos louvando ao Senhor no melhor lugar que alguém poderia estar, que é na presença de Deus, né? Hoje já fomos em Rio Largo, já voltamos. Chegamos cansados, em cima da hora, mas tomamos um banho, jogamos a poeira para lá e viemos embora cultuar o nosso Deus, né? Desde a gente saiu de casa às 7h30. Almoçamos na rua, porque eu não tive tempo de fazer almoço. Passamos no restaurante, almoçamos, viemos para casa, tomamos banho, fomos para a roça, fizemos um culto e viemos para cá. E glorificando e contando as bênçãos de Deus que são infinitas. Vamos ler a palavra do Senhor? Enquanto muitos estão preocupados com a política, né, nós estamos aqui adorando ao Deus que governa todas as coisas, né? Hoje nós vamos ler em segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, o 10 e o 11. 2 Pedro, já fica lá no finalzinho, capítulo 1, o versículo 10 e 11. Glória a Deus. Jesus é lindo. Todos já encontraram? Quando a gente pergunta assim, todos já encontraram? Se vai encontrar, quem encontrou diz amém. Ainda falta ler a irmã Nezinha. Glória a Deus. Fica pertinho de Apocalipse, Clara. Já encontrou? Já encontraram, meninos? 2 Pedro 1, 10 e 11. Todos encontraram? Que diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que nós venhamos, Senhor, buscar sempre essa certeza, Senhor, da nossa vocação, para a qual o Senhor nos chamou, que é entrarmos, possuirmos por herança, Senhor, o reino que o Senhor tem preparado. Que nós venhamos, ó Deus, perseverar para estarmos contigo eternamente. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ouvir a irmã Ana louvando a Deus, enquanto tiramos dízimos e oferta? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou.
já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Agradeço a oportunidade de Jesus. Para reinar com eles, né? Com ele, né? Com certeza estaremos na cidade santa, Nova Jerusalém, a cidade feita de ouro, de pedras preciosas. Vamos ouvir, né? Os adolescentes querem aqui pregar, então vamos ouvir. Agora tem que ser aquela pregação, né? Vamos lá. Vamos começar pelo Everson. Vem cá, Everson. Irmão Everson vai trazer aqui uma palavra poderosa. Salve, meu papai Senhor. Mulher Mateus que diz: bem-aventurado e pobre de espírito, porque ele é o reino dos céus. Amém. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aquele que for pobre, espiritualmente falando, vocês sabem que é pobre em espírito? É aquele que é humilde, aquele que acha que não é ninguém, aquele que depende totalmente de Deus. Esse é o pobre de espírito. Aquele que se acha, aquele que acha que é importante, esse não. Tem muito pobre de dinheiro que é rico de espírito, ou seja, é exaltado. E tem muitos ricos que é pobre de espírito. Então nós devemos ser pobres de espírito, humilde, para herdar o reino dos céus. Vamos ouvir o irmão Rian. Amém. Glória a Deus. Salve, irmão, capaz do Senhor. Hoje leremos Mateus 18, versículo 4, que diz assim: a pessoa mais nunca... Eita, eu estou lendo errado agora. A pessoa mais importante do reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então, irmãos, aprendendo com esse versículo que a gente sempre para entrar no céu tem que ser aquela criança. Coração puro e adorando a Deus. Agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó, um disse que tinha que ser pobre de humilde, né? Pobre de espírito. O outro disse que para entrar no reino dos céus tem que ser humilde, tem que ser puro como uma criança. A Vitória, daqui a pouco a Vitória está, vamos dizer que está tocando tapa com o João. Né? Os dois estão se matando aí, estão se esbofeteando, estão brigando. Daqui a pouco estão tudo se abraçando. Parece que não aconteceu nada. Muitas vezes os pastores, os pais brigam, ficam intrigados, ficam com raiva um do outro e os dois lá, conversando na maior amizade. Então, nós devemos ser humildes dessa forma, não guardar rancor, ter o coração puro, não guardar mágoa. Quando Jesus disse que humilde e puro como uma criança tem que ser assim. A criança, o pai mete a mãe, apanha e assim que termina de apanhar, está onde? Na barra da saia da mãe, né? Como a gente diz. Agarrado com a mãe. Então assim, e muitas vezes nós queremos o quê? Ficar com raiva, inchado, né? Rancoroso. E dessa forma nós não herdamos o reino dos céus, né? Então prestem atenção na pregação, ó. Já é uma pregação, viu? E agora nós vamos ouvir o irmão Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Deus é fiel. Glória a Deus. Maravilha. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Eu vou ler em João 3, versículo 2, que diz: e faltou o vinho à mãe de Jesus,
lhe disse: não tem vinho. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Faltou vinho, né? E a mãe de Jesus disse o quê? Faltou vinho. Aí Jesus disse: o que tem a ver com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Só que Jesus fez o quê? Esse, Mateus, foi o primeiro milagre do ministério de Jesus. Ele foi convidado para uma festa de casamento e quando chegou naquela festa, faltou vinho. Como a mãe de Jesus, Maria, era amiga daquela família e viu que aquela família ia passar um grande vexame, uma grande vergonha, porque naquela época era a principal, uma festa de casamento. Se faltasse a principal bebida, estava dizendo que o pai da noiva estava em maus lençóis, né? Ou seja, ele não tratou bem os convidados como deveria. E a mãe de Jesus, vendo aquilo, disse: faltou vinho, meu filho. Aí ele fez: o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Só que ele diz: fala para eles trazerem jarras de água, encher essas jarras de água. E trouxeram 6 jarras grandes de águas, que tem algumas versões que chamam de talhas de água, jarras de água. E aquelas jarras de água, Jesus disse, só que tem um detalhe: Maria foi e olhou para aqueles funcionários, né, e disse assim: olha, fazei tudo conforme ele vos mandar. Esse é o mandamento que nós devemos seguir. O que foi que ela disse? Fazer tudo que Jesus mandar. Será que nós estamos seguindo esse mandamento? Será que nós estamos fazendo tudo que Jesus nos manda fazer? Então, Jesus, quando mandou o mestre de cerimônia provar daquela água, era o melhor vinho que ele tinha tomado em toda a sua vida. E ele ficou tão espantado que ele disse: geralmente as pessoas colocam o vinho mais ruim, o melhor vinho primeiro e depois o mais fraco. E você fez o contrário? Está colocando o melhor vinho agora? Isso significa que o melhor de Jesus está guardado lá com ele. Ele disse: eu só tomarei novamente do fruto da vinde quando eu estiver com a minha noiva. Então ele está esperando que aconteça esse casamento para voltar a ceiar com a noiva. Então o melhor vinho está preparado para nós tomarmos junto com Jesus. Amém? Vamos ouvir o pastor, né? Eu sei que ele está com a garganta ruim, mas o irmão Cícero hoje não vai louvar não, né, Cícero? Vamos ouvir o pastor louvar mais uma vez. E aí, pastor? Eu sei que o pessoal aqui não tem o costume, né? Mas lá em Rosa a gente tem o costume de cantar o fundo do baú. É aquele louvor bem antigo, sabe? Que eu amo louvores antigos e o pastor também. E o pessoal lá de Rosa gosta de louvores antigos. Quem cantou foi o irmão Cícero, você não conhece louvor. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel.
prometeu, Ele cumpre, Ele faz, Ele opera, Ele é quem resolve. Oh, glória! Nada se esconde dentro dele, cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Oh, glória! Jesus é lindo! Nós estamos alegres na presença do Senhor. Apenas ele deixar 3 versículos. A primeira epístola de João, que diz o seguinte, no primeiro versículo diz: esta é a mensagem que ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, vivemos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver com a mensagem principal. Esta é a mensagem que ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, não há nem treva nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segundo ponto ele diz: porém, se andarmos na luz, e se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos, não praticamos a verdade. Isso é verdade, né? Se dissermos que andamos com Ele, não praticamos a verdade, mentimos. E se dissermos que não temos pecado, também enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar. Louvado seja o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus é luz, né? Quem anda com Jesus, ele anda na luz. Não tem medo de nada, né? Não tem rabo preso com ninguém, como a gente diz no popular, né? Então assim, aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso, né? Porque quem é que não peca? Mas mesmo estando nessa carne de pecado, nós temos que andar na luz de Cristo, né? Que traz à nossa mente e ao nosso coração o pecado que temos cometido e nos arrependemos, e Ele é fiel para nos perdoar, amém? Vamos ouvir também uma rápida palavra pelo irmão Renilson. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua vontade, fica ao pé de mim. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Motivo de gratidão estar aqui na casa de Deus para junto louvarmos e agradecermos a Ele. Glória a Deus. É motivo de alegria quando a gente se reúne para louvar e adorar Jesus, né, crianças? Glória a Deus.
Mateus capítulo, glória ao nome de Jesus, 14, e versículo começado 22. E logo ordenando Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco, que estava com os discípulos, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Jesus caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram do barco, acalmou o vento. Louvado seja o nome de Jesus. Está ruim aqui ninguém escuta nada, só as crianças conversando, né? Então nós temos aqui uma passagem falando que Jesus, ele andou por cima do mar, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Caminhando por cima do mar. Jesus estava com os seus discípulos, tinha multiplicado pães, tinha multiplicado peixe, né? E aí Jesus despediu os seus discípulos, disse: vocês podem ir andando, que eu vou ficar aqui para despedir a multidão. E Jesus ficou, já à tardezinha, a quarta vigília da noite, Jesus ia andando por cima do mar. E ele e os discípulos, quando viram a Jesus por cima do mar, andando, tiveram medo e gritaram: é um fantasma. Ficaram com medo porque não compreenderam que era o mestre, aqueles que ele tinha deixado naquela reunião que estavam, e agora que ele estava no meio do mar, não só pode ser um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Glória ao nome de Jesus. Muitas vezes em situações difíceis a gente pensa que Jesus não está do nosso lado, mas se nós tivermos comunhão com Ele, Ele está pertinho de nós. E aí Pedro, que sempre foi ousado, disse: Senhor, se és tu, manda que eu também ande, que eu também vá por cima do mar. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu e andou por cima do mar. E aí a sua fé sendo pouca, ele começou a naufragar, começou a afundar. E ele gritou: Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus tomou ele pela mão e levantou, e saiu caminhando e entraram no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Então não veja o poderio, a majestade de Jesus, andando por cima do mar, pegou na mão de Pedro, levantou, continuou até chegar no barco, porque a tempestade era forte. Quando Jesus pisa o pé no barco, o vento acalma, a tempestade passa. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, se nós andarmos com Ele no barco, não tem tempestade que nós não consigamos atravessar. Por isso é necessário todos os momentos nós estarmos com Ele no barco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos com Jesus no barco, não tem como dar errado, né? Eu duvido alguém estar com Jesus no barco para esse barco naufragar, né? Jamais. Vamos, o pastor vai orar agora pelas crianças, para nós irmos para a salinha. Crianças, é aqui na frente, ó. É aqui, ó. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses pequenos, Senhor, que estão aqui. Eu vou aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, te louvamos porque o Senhor tem colocado aqui em 7 casas os irmãos que te adoram, as crianças que te adoram. Pai, nos ensina a colocar a tua vontade como prioridade, Senhor. Não colocarmos nada, nenhuma das outras coisas, mas colocarmos o teu querer, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 16. José fala: Pedro, que bênção para você aqui. Um abraço para ele. Glória a Deus. Romanos 1:16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados, Paulo escreveu esta carta aos irmãos em Roma. E quando eu estava pensando sobre esse texto, eu fiquei pensando por qual motivo, por qual razão Paulo ia dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho. Por que Paulo disse isso? Porque se você for analisar o histórico de Paulo, ele chega em uma das suas cartas e diz: olha, eu levei 39 açoites, mais um. Olha, eu já fui preso, eu já sofri processo já tentaram me matar 3 vezes, já me açoitaram tantas vezes, e eu trago em mim as marcas de Cristo. Por isso que Paulo, se os irmãos não sabem, Paulo tinha dupla cidadania. Ele era romano e ele também era da tribo de Benjamim. E ter dupla cidadania na época é coisa de gente que tem dinheiro. A história diz que o pai de Paulo comprou a cidadania romana dele. Então Paulo era romano. Se fosse hoje, é como se Paulo tivesse a cidadania americana e a cidadania brasileira. Entende? Paulo era romano e era judeu. Paulo era judeu e era romano. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel, que era uma das 3 escolas mais respeitadas do tempo de Paulo. Paulo estudou, na linguagem de hoje, Paulo estudou na escola particular, com os melhores e o maior professor da lei judaica da época. Então Paulo conhecia a lei de cima a baixo, de baixo a cima, todo o artigo, todos os 613 parágrafos ou diagnósticos que a lei determinava. Paulo conhecia. Por Paulo ser um camarada de alto padrão, ele teve uma certa vez que ele disse assim: eu dou graças a Deus que falo mais línguas do que vocês. Paulo tinha um padrão de vida qualificado. Antigamente, para você ser um criador de tenda, era uma profissão bastante respeitada na época, porque a maioria das casas eram feitas de tenda. Mas os irmãos sabem que não existia concreto, os irmãos sabem que não existia essa visão de casas que nós temos hoje. O povo vivia de forma, assim, momentaneamente num lugar, momentaneamente em outro lugar, e Paulo vivia de construir tendas, de costurar tendas. Paulo tem uma condição financeira muito boa, porém ele se absteve de tudo e agora passou a ser um homem perseguido, açoitado, caluniado, preso, humilhado. Aí alguém pergunta a ele, faço eu uma conjectura: e aí, Paulo, faça uma comparação entre a sua vida de antes, de perseguido, entre a sua vida de agora, aliás, de perseguidor, entre a sua vida agora de perseguido. Faça uma comparação, Paulo, entre aquele ferrenho cidadão romano para esse discípulo desse Jesus que disse que morreu e ressuscitou. Faça uma comparação, Paulo, se você não regrediu na situação. Aí ele responde: não, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas por quê? Porque quando eu prego, a mensagem tem poder. Quando eu prego, o Evangelho transforma. Quando eu prego, o Evangelho traz salvação. Quando eu prego, o Evangelho me dá autoridade. É poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego. E Paulo, com essa mensagem, estava dizendo: eu hoje vivo pregando, hoje eu vivo vivendo, hoje eu sou um atalaia, hoje eu trago em mim as marcas de Cristo e não vou me envergonhar disso. Glória a Deus. E eu vou dizer para você, muitos de nós precisamos aprender com Paulo. Não se envergonhar do Evangelho. Teve uma época que eu fazia questão de andar com uma Bíblia menorzinha que tivesse, para andar com ela no bolso. Porque meus amigos, lá na época dos 17, 18 anos, iam zombar de mim. Mas também quando Jesus disse: eu entrei na sua vida para trazer uma transformação em você, eu fazia questão de levar a Bíblia. O crente que não tem vergonha do Evangelho, tem vergonha do mundo. O crente que não tem vergonha do Evangelho, tem vergonha de dizer assim: poxa, como é que hoje eu fui para carregar e não fui para... O crente que não tem vergonha do Evangelho, ele tem a ousadia de olhar para o seu vizinho, para o seu amigo, para os seus conhecidos e dizer: ei, vamos para a igreja hoje, vamos ouvir a palavra de Deus hoje, vamos ver se Deus toca no coração, se você permitir. Por que você está me convidando? Porque eu não me vergonho do Evangelho, pois ele tem poder, pois ele é poder, pois ele está na minha vida e quer entrar na sua vida também. Os amigos de Paulo certamente
aqueles que perseguiram a igreja, lá em Atos capítulo 9, o abandonaram. Você pode perceber que Paulo não tem aqueles amigos que estavam com ele quando ele saiu e se encontrou com Jesus em Damasco. Aqueles amigos não são mais citados. Quem entra no Evangelho, o Evangelho entra nele. Ele muda completamente a sua forma de ser, de falar, as suas certas amizades. Paulo mudou. Quem olhava para Paulo dizia, oxe, não é esse o que perseguia? Mas agora ele, em vez de ser perseguidor, ele agora é perseguido. Mas não é esse que matava aqueles que se diziam cristãos? Mas agora ele está quase sendo morto por Roma, mas escrevendo cartas para a igreja. Mas não é esse aquele que caiu lá do rosto no chão, capítulo 9 de Atos? Mas agora ele está cheio do Espírito Santo, curando enfermos, libertando vidas. Por quê? Porque ele agora tem o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê. Quem tem o Evangelho faz como Paulo. O que Paulo fez? Paulo olhou para ele e disse, eu prego o Evangelho de Cristo, que transforma os pecadores, dos quais eu sou pecador. Quem vive o Evangelho olha para si e não se vê melhor do que ninguém. Ele se acha o pior. Mas quando Cristo entra na sua vida através do Evangelho, ele diz, eu sou o principal pecador. Mas a partir de hoje, quando o Evangelho entra na minha vida, eu sou o principal proclamador do Evangelho. Glória a Deus. Paulo era um camarada ousado. Paulo era um camarada que a história diz que ele tinha um problema de visão. Paulo era um camarada que chegou para Deus, pediu 3 vezes para ser curado de um problema que a Bíblia não relata que o problema foi. Mas a resposta de Deus para ele foi, Paulo, chega de pedir isso, eu não vou fazer. A minha graça para ti já é suficiente. Quem tem o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, tem uma graça abundante que jorra de dentro do seu coração. Amém. Glória a Deus. Não tem como um crente que conhece o Evangelho de Cristo, que vive o Evangelho de Cristo, se conformar com esse mundo. Eu entrei na Folha Me Muda agora. Pense na zoada, na perturbação, no som alto, na zoeira. Eu digo, meu Deus do céu, como é que esse povo foi? Que é isso? Que bagunça é essa? Enquanto eles estavam comemorando, tomando Heineken. Heineken, chama? Heineken, né? Enquanto eles estavam comemorando, tomando Heineken. Não sei que desgraça é isso, sem chamar o nome. Eu estava vindo para a igreja dizendo para minha esposa, eles se alegram com álcool, a gente se alegra com o Evangelho. Ei, a alegria do crente não é por causa de XY candidato. A alegria do crente é porque tem o nome escrito no livro da vida, porque ele tem em si o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para transformar aquele que crê. Ô pastor, mas eu aceitei a Jesus, por que eu não fui transformado ainda? É porque a sua fase de crer está num processo de crescimento. Por isso que a palavra é crer. Tem gente que crê e o Evangelho transforma assim. Tem gente que crê e o Evangelho vai transformando gradualmente. Mas todo aquele que tem o Evangelho dentro de si, ele vai sendo transformado. Paulo foi transformado assim. Talvez eu e você somos transformados de forma processual, mas todos nós somos transformados pelo poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Se alguém não for transformado pelo Evangelho, o problema não está no Evangelho, o problema está em mim, que não crê. Se eu ainda não consigo ter um nível suficiente para olhar para a Bíblia, olhar para Jesus e dizer, a minha prioridade é Cristo, o problema não está na Bíblia, o problema não está em Jesus, o problema está em mim, que ainda estou no processo. Glória a Jesus. Minha esposa compra uns bolinhos, acho que é de queijo, aquele negócio. Aliás, comprava, né? Não compra mais não, ela comprava. E eu percebi que quando passava 30 minutos no fogo, os bolinhos de queijo vinham no tamanho. Quando passava 50 minutos no fogo, o bolinho de queijo vinha um tamanho maior. Quando passava em 1 hora no fogo, o bolinho de queijo vinha um pouquinho maior. Aí eu percebi que quanto mais cozinhava, mais ele crescia. Quanto mais a temperatura subia, mais ele crescia. Pense nos bolinhos de queijo gostosos para quem é amado. Mas perceba bem. Perceba bem. Quanto mais a coisa esquentava, mais o bolinho de queijo crescia. Aí quanto mais eu entendi naquele processo o seguinte. O crente é como aqueles bolinhos que entram no forno. Quanto mais a coisa esquenta, mais ele diz, eu vou ser fiel ao Evangelho de Cristo. Quanto mais a temperatura cresce, mais ele diz, eu vou ficar mais firme. Quanto mais o vento bate, mais ele diz, eu não nego a Cristo. Paulo colocou
colocou o pescoço em cima de um tronco e disse: pode cortar o pescoço, mas eu não nego a Jesus. Por que, Paulo, você está mandando eu cortar o seu pescoço? Porque eu já combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já me espera um excelente galardão, não só para mim, mas a todos aqueles que amam o Evangelho. Você já pensou? O crente Paulo, que matava os crentes, bota a cabeça em cima de um tronco e diz: pode cortar meu pescoço, mas negar Jesus eu não nego. Quando Paulo estava preso, ele escrevia: tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto Paulo estava preso, ele escrevia o que? Escrevia o quê? Romanos capítulo 8, versículo 1: porque nenhuma condenação há para os que já estão em Cristo Jesus, pois esse estágio não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enquanto Paulo estava preso, ele escrevia a carta a Filemão. Quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta a Tiago. Quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta aos irmãos de Corinto. Quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta aos irmãos de Tessalônica. Mas Paulo não parava de escrever, de levar a salvação, de pregar o Evangelho. Mais preso, mais solto. Mais preso, mais livre. Mais preso, mais pregando. Mais preso, mais ganhando alma. Mais preso, mais vivendo o Evangelho. Por quê? Porque não tinha vergonha disso. Glória a Deus. Não tem como você ser crente e ter vergonha do Evangelho. A gente tem vergonha daquilo que nos faz vergonha, mas aquilo que faz o nome de Jesus brilhar na nossa vida, nós não fazemos, não temos vergonha. Não precisa, não pense que eu vou ficar constrangido. Se alguém no shopping ou em algum lugar me perguntar: o senhor é crente? Eu dou glória e digo: em nome de Jesus. Se o senhor não for ainda, venha para cá, venha aceitar Jesus, que a gente ora agora. Por quê? Porque se você vive no Evangelho, não tem como ser vergonha. Glória a Deus. Eu me lembro que eu vivia meio desmantelado. E eu era vizinho de um pastor, vizinho não, era próximo, um pastor da quadrangular. E o pastor da quadrangular, meia-noite, achou de bater na minha porta. Eles missionários, vamos na discussão da noite. Eu disse: oxê, pai, essa hora, meia-noite. Ele disse: tem hora não, da noite tem relógio não. Disse: rapaz, veja aí como é que o senhor vai fazer. Tem alguém que vai ir com o senhor aí não? Porque eu estou até meio com sono. Não é coisa rápida. Não, mas eu estou. Era nada, porque eu estava bem desmantelado e com medo do demônio fazer vergonha. Glória a Deus. Já pensou? Eu vou orar pelo demônio com o pastor lá e o demônio diz: sai daí, rapaz, que eu penso que eu não sei quem é tu não. Eu vi isso, José, em Escada, Pernambuco. Eu fui tocar lá no evento. Aí daqui a pouco os irmãos começaram a cantar e uma mulher manifestou assim. Aí o pastor lá do culto mesmo chamou um diácono. Eu acho que ele disse assim, né? Vai expulsar esse demônio aí que eu não vou descer do culto não. Eu acho que ele falou isso. Quando o diácono desceu do culto e foi em direção à mulher, a mulher veio: ha! Não vem pra cá não, que eu vou te dizer aqui no meio de todo mundo, vai que tu estava semana passada na quarta-feira, vem! O diácono veio com a porta direita. Quem fica aqui é outro. Sabe o que é isso? Ele fazendo vergonha no Evangelho, o diabo faz vergonha a ele. Mas o crente que vive o Evangelho. Aí passa o pastor, hoje, se eu morasse lá, se ele passasse lá: vamos lá, eu vamos na hora. Vamos agora. Quem não se envergonha do Evangelho, quando alguém chama você para orar, quando alguém se liberta para orar, para alguém ser curado, isso é negócio com o pastor, não, filho. O mesmo Evangelho que eu vivo, você vive, nós vivemos. Eu já disse isso aqui, repito: a mesma autoridade que você tem, nós temos, é a mesma. Agora, quem dá prioridade ao reino, como nós estamos dando hoje, em vez de estar batendo palmo para o prefeito que elegeu, para o vereador que elegeu, para qualquer candidato que foi eleito, para quem dá prioridade ao reino, quando chegar a oportunidade de você ir ser usado por Deus, aí o Espírito Santo diz: vá, meu filho, faça que eu estou com você. Vá, meu filho, faça que eu estou contigo. Vá, meu filho, faça que eu vou usar a tua boca, vou usar a tua voz, vou usar as tuas mãos. Vá, faça que eu estou com você. Mas jamais se envergonhe do Evangelho. Eu não gosto, eu detesto aquelas pessoas que... As pessoas perguntam: o senhor é crente? Eu acho que... Só, meu irmão, em nome de Jesus. Aqui só um irmão que eu conheço. Meus irmãos, o senhor está com o nome escrito no livro da vida. Sabe, eu nunca vi esse livro, não. Meu amigo, a certeza que você tem que o Evangelho entrou em você é a mesma certeza que você tem que você vai morar no céu. A minha esposa só vive dizendo: estou me enchendo a paciência já com ela. Eu já disse que quer morrer com 60 anos.
Eu não quero ficar viúvo com você. Jamais. Mas ela disse que quer morrer com 60 anos. Se for acidente de carro, não quero estar junto, não. Mas percebe, ela me diz todo dia. Tem hora que até que eu perco a paciência. Tá bom, já sei disso. Com 60 anos, se você não for, aí também você aí. Eu sei disso, já sei. Ela diz todo dia. Você está morrendo da rede. Aí, mas sabe o que é isso? É porque ela tem certeza. Se fechar os olhos aqui, abre não. Eu não vou negar para você. Tem dia que eu oro por mim, já está acontecendo alguma coisa. Eu estou frio, estou gelado, estou doente espiritualmente. O que está acontecendo? Eu oro aqui por mim, parece um negócio. Não é todo dia que aquela convicção está dentro de você queimando. Não vou dizer a você que é todo dia, mas é quase sempre. Quase sempre a convicção está queimando no meu coração. Quase sempre. Agora tem uns dias que eu me acordo assim, bem desviado. Como assim, pastor? Sem vontade de ler a Bíblia. Bota um louvor, eu olho assim, rapaz, estou meditando hoje, eu dedico esse negócio. Aí depois eu olho para mim e meu pai. E cadê o crente? Cadê? Mas é raro isso, é muito raro. É muito raro. Eu já me belisquei para ver se eu estava sonhando. Eu já tive essa fase. Mas isso acontece comigo também. Agora é raro, muito raro. Agora, a maior parte do tempo você tem que olhar para situações e dizer, não, estou preparado para a guerra, para o que der e vier. O sangue pode dar na canela. Não tem problema. No mês de novembro, Jesus já me avisou que vem mais muito aí pesado. Mas eu estou preparado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o crente não se envergonha do Evangelho. O Evangelho dá unção para ele, dá autoridade para ele, dá ousadia para ele. Então, o Evangelho está dentro do crente, não deixa ele esfriar. Eu duvido você pegar um milho quente e segurar na mão assim, dizer, beleza? Você fica assim, ó. Um crente que está quente, está cheio de Deus, está cheio do Evangelho, é como uma pipoca dentro da panela. Ele pula, ele salta, ele grita, ele dá glória, ele dá aleluia, ele dá amém. Mas não passa por nada, não passa, mas a alegria é maior. Por quê? Porque ele não tem vergonha do Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho não faz vergonha a ninguém, pelo contrário, o Evangelho é uma honra. Não tem como. Não tem como. Eu tenho 3 filhos. Tenho a linha com Jesus, muito índole. Tenho uma intimidade com Jesus, muito índole. Quem mexeu com Paulo se complicou. Você lembra? Eu já estava conversando com um camarada. Aí o camarada disse que dá um tipo nele para ele não pregar o Evangelho para o líder do povo. Ele chegou para o camarada e disse, você vai ficar cego. Foi, não foi? O camarada ficou cego na hora. Outro endemoniado atrás dele disse, aí estão 2 homens que pregam o Evangelho. Ele olhou para a moça e disse, sai para lá, demônio. A moça ficou liberta. Ninguém mexe com quem não se envergonha do Evangelho. Ande com a Bíblia na vida, ande com a Bíblia na boca, ande com a Bíblia nas práticas, ande com a Bíblia na mão, ande com a Bíblia na sua vida. O Evangelho. O poder não é meu, o poder não é seu. O poder é do Evangelho de Cristo. O poder está no Evangelho. Lucas tem 849 versículos. Todos eles demonstram o poder do Evangelho. João tem 21 capítulos, todos eles demonstram o poder do Evangelho. Marcos tem 16 capítulos, todos eles demonstram o poder do Evangelho. A Bíblia Sagrada fala do poder do Evangelho. Quem vive com a Bíblia, vive com Jesus. Quem vive com ele, pastor, eu conheço um camarada que não é crente, tem a Bíblia. Ele tem a Bíblia, mas a Bíblia não está nele. Tem gente que aceita estar na igreja, mas Jesus não está nele. Como é que você conhece uma pessoa que está na igreja, mas o Evangelho não está nele? Pelas prioridades que ele dá, pelo que ele faz, pelo que ele diz. Como é que você conhece alguém que vive o Evangelho da forma que ele é? É aquele crente que passa uma luta férrea, você olha para ele e ainda tem coragem de sorrir. É aquele crente que a batalha está gigante, mas ele diz, eu sou mais que vencedor. É aquele crente que diz, irmão, o senhor vai ficar em casa, que o senhor hoje realmente foi um dia bem cansativo para o senhor. Quem? Eu ficar em casa? Não. Enquanto eu puder, a garganta eu tiver, eu vou estar dando glória a Jesus lá na igreja. Eu estava pedindo a Jesus esse dia, estava dizendo para ele, Jesus, a minha esposa ficou bem rouca. Não me deixe ficar tão rouca daquele jeito, não. Ele me deixou com tosse, mas a rouquidão não ficou nem um terço igual dela. Ela nem conseguia mirar, quanto mais falar. E eu ainda consigo falar. Sabe? Viva o Evangelho, irmãos.
O crente que vive o Evangelho tem uma vontade tão grande de participar do corpo de Cristo. O crente que vive o Evangelho, e eu tenho orado para isso, para Jesus gerar no coração daqueles que ainda não são. A gente não vai pegar ninguém pela beca para batizar, não. Eu tenho orado para Jesus gerar no coração o desejo de batismo em vocês. Porque quando você faz isso, você vive o Evangelho de forma mais intensa. Sabe? Viva o Evangelho no seu trabalho. Tem gente que está morando naquele ambiente, não estou dizendo o caso daqui, mas eu conheço casos em Maceió. O camarada mora no bebedouro faz 30 anos. Os vizinhos vieram saber que ele era crente, não dá nem com 5 anos. O que é isso? As pessoas precisam saber que aqui em Sete Casas tem pessoas que não se vergonham do Evangelho. Sete Casas precisam saber que aqui em Sete Casas tem pessoas que, se alguém tiver doente, eles vão orar, Jesus vai curar. Sete Casas precisa saber que aqui em Sete Casas tem pessoas que, se qualquer pessoa se manifestar endemoniada, ela vai ser liberta através da oração de um irmão, de um crente aqui em Sete Casas. As Sete Casas precisa saber que nesta localidade Deus vai estar levantando uma turma de soldados valentes que não se envergonham do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ei, eu vou deixar para contar a bênção que Jesus deu depois que a coisa tiver assinada. Mas 85% da documentação da igreja já saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa não é a bênção. Essa bênção é fraquinha. Deixa acontecer uma coisa que está vendo aí. Se acontecer, não vai acontecer. Em nome de Jesus. Ei, lembra do que eu estou te dizendo, não tem nada certo. Mas no dia das crianças aqui, que a gente está em dúvida se vai fazer uma data e outra, a gente vai pegar os mandatos, pula, piscina de bolinha e as outras coisas, tudo gratuito. É Jeová que vai mandar. Por quê? A oração de quem não tem vergonha do Evangelho. Você vai ver o negócio aqui, eu já estou vendo. Aí vocês vão dizer, mas como foi que o pastor pagou? A gente pagou não, tem que oferecer. Vão oferecer pra gente, vão ligar, vão dizer, vou levar aí! Glória a Deus. Quando acontecer, aí eu vou chamar a pessoa aqui e vou dizer, eu pedi ou a senhora ofereceu? Você vai ver. E não vai aqui na pirata não. Vai vir de mais longe. Jeová vai mandar. Tenha, viva esse Evangelho sem se vergonhar, sem vergonha de Deus. Eita, meu Deus, José Rapeta, vamos esconder aqui para não me ver. Não, pai. Por quê? Não, porque eu estou aqui com uma cervejinha. Como é o nome? Raiva não. Aí me vê. Aí a Josefa me vê. Ah, mas está escondendo por quê? Eu vim aqui morrendo disso aí, tá? Não tem vergonha. Glória a Deus. Aí você acha que eu vou me envergonhar do Evangelho? De jeito nenhum. Você acha? Teve gente que perguntou para mim, como é que você troca Maceió para o sertão? Isso não é porque eu quero ver a gente na minha. Eu vejo graça no lugar daquilo. É mesmo. Então bem melhor a igreja livre. Que Jesus mandar. Pode ser aqui, lá, no leste, no oeste, no nordeste, no centro-oeste, no sul. Foi Jesus que mandou, vá, sem vergonha. Glória a Deus. Use a autoridade do Evangelho. Pastor, eu não consigo ser assim, não. Você não consegue porque você não usa a autoridade do Evangelho. Só use. Use a autoridade. O que foi que Jesus disse? Eu dou a vocês o mesmo poder que recebi. Lembrem, por favor, lembrem do dia das crianças aqui. Jesus vai mandar. Não sei se eu vou conseguir pular, mas ele vai mandar, vai. Glória a Deus. Amém? Não se vergonhe. Que a sua vida seja uma pregação. Que a sua boca seja uma pregação. Que a sua mensagem seja transmitida através de um olhar. Que você seja o Evangelho. Eu não lembro quem foi que disse essa frase, mas tem uma frase que diz assim: pregue com a sua vida. E se preciso, abre a boca. Eu tenho que pregar com a minha vida. Às vezes não consigo, mas tento. Vamos orar? Eita, Jesus. Obrigado, Deus, pelo telefone. Os irmãos olham pela minha garganta aqui. Rapaz,
Com vocês é assim, depois de 10 horas, 11, bato na tosse. Que tem hora que eu penso que. Mas não está pior porque a gente está deixando. Mas eu não está bem. Vocês precisam de oração? Eu preciso muito. Pai, eu não vou expor este culto, Senhor. Eu te agradeço porque teve irmãos aqui em 7 casas que preferiram priorizar a tua presença, a tua casa, o melhor lugar, que é o lugar onde o Senhor habita. Pai, me faz mais crente, Senhor. Pai, me faz viver o Evangelho da forma que Paulo viveu. Pai, me faz ser parecido com Paulo. Pai, me faz ser imitador de Paulo. Pai, me converte totalmente de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Esses irmãos, Senhor, que abriram mão, Senhor, do churrasco, que abriram mão da TV, que abriram mão de outras coisas, vieram para a tua casa hoje, Senhor. Dê uma bênção especial essa semana, Senhor. Se for problema na coluna, traga cura. Pai, se for problema no relacionamento, traga restauração. Pai, se for problema em qualquer área, Senhor, faça um milagre. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, agradecemos o teu nome para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as infinitas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e você que crê. Deus abençoe. Senhor, não colocamos nada, nenhuma das outras coisas, mas colocamos o teu poder em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu estou casado, mas eu não ia jamais deixar de estar aqui esta noite. Tia, pega ele. Gente, até agora já rodou 330 e poucos quilômetros. Vamos ficar de pé? Vamos, carinha, ficar de pé? Que a tia vai orar com vocês. Pai amado, Pai eterno, Deus maravilhoso e poderoso, aqui, Senhor, estão essas crianças, ó Deus, esses adolescentes, que o Senhor derrama do seu Espírito Santo. Ó Deus amado, nos enche, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, com o batismo do teu Espírito Santo, Senhor. Transforma, Senhor, limpa o coração deles, purifica, Senhor. Fazer com que eles queiram somente a Ti, Senhor. Deixe as coisas do mundo, Pai, e se volte totalmente para Ti, com todo o seu ser, com toda a sua vontade, com todo o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Vou sentar, irmão. Meninos. Eu vou contar uma história que está no capítulo 8. Olha só. Ela está no capítulo 8 de Atos. Guardem bem, viu? Essa história está no capítulo 8 de Atos. Atos, capítulo 8. No capítulo 8 tem outras histórias, mas ela está incluída nesse capítulo. E é a história de um diácono. Como é a história de quem? De um diácono. Vocês sabem o que é diácono? Não. Sabem não? Então prestem atenção que é um diácono. Diácono é um homem dentro da igreja ou uma mulher separada para servir. Vocês já... ninguém aqui participou, né? Mas no final do mês nós vamos ter uma ceia. A ceia do Senhor. Mas só pode participar da ceia quem é batizado nas águas. A Bia é batizada nas águas, né, Bia? A Bia já se batizou nas águas. Então a Bia vai poder participar da ceia do Senhor. No último domingo do mês nós vamos fazer essa ceia. E geralmente, quando tem a ceia do Senhor, aqueles homens, eu não sei se vocês já foram na igreja, vocês lembram que quando a gente foi lá em Arapiraca tinha um senhor na porta, recebendo as pessoas? Aqueles são pessoas separadas dentro da igreja para servir, para dar uma palavra também, para ficar no lugar do pastor quando o pastor sai. Isso é função de um diácono, para limpar a igreja, para arrumar a igreja, para evangelizar, tudo isso é função de um diácono. E naquela época foram separados de início 7 diáconos. E um desses diáconos era Filipe. Filipe, como era o nome do diácono? Filipe. Diácono é uma pessoa separada para quê? Para servir. Todos nós somos diáconos no reino de Deus. Vocês sabiam que todos nós somos diáconos? Somos. Todos nós que fazemos alguma coisa no reino de Deus somos diáconos. Todos nós somos chamados para servir. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Então todos aqueles que faz parte da igreja é chamado para servir. Então eu
eu fui separada para diaconisa. Eu fui, a gente chama naquela época, os discípulos chamaram os 7 escolhidos, imporam as mãos sobre eles, oraram e consagraram ele a esse serviço. Aconteceu isso comigo. O pastor me consagrou a diaconisa. E quando o pastor foi consagrado a pastor, eu fui consagrada a missionária. Então eu tenho uma consagração de diaconisa e de missionária. Eu não sou pastora, eu sou consagrada a missionária. Então, como era o nome do diácono? Felipe. Não é Felipe, é Felipe, viu? O nome dele é Felipe. Tem Felipe, mas o dele é Felipe. O nome dele é Felipe. E Felipe, ele estava em Jerusalém. Só que houve uma grande perseguição em Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Os discípulos saíram pelo mundo. Saíram pela cidade, se esconderam para não ser mortos. Porque eles estavam matando os discípulos, prendendo os discípulos. Aí Felipe saiu, corrido. Só que Felipe foi para Samaria, presta atenção. Ele estava em Jerusalém e foi para Samaria. Quando ele chegou lá em Samaria, vocês acham que ele foi se esconder? Não. Ele estava fugindo para não ser preso nem morto. Mas quando ele ia passando pela cidade, ele ia pregando a palavra do Senhor. Então ele ia pregando a palavra, ele ia fazendo milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. As pessoas, você sabia que nós podemos, em nome de Jesus, curar, expulsar demônios? Irmão. Jesus nos deu esse poder. Sabe por que a gente não faz? Por causa da nossa? Porque nós não temos fé para isso, nós não temos uma intimidade com o Senhor, uma entrega ao Senhor, como deveríamos ter. Por isso que nós não temos o poder de Deus, nós não buscamos esse poder em Cristo. Mas Ele disse, eu vos dou poder para expulsar demônio e curar os enfermos. Você sabe onde é que esse capítulo está escrito? Onde essa palavra está escrita? Em Marcos, não. Essa está em Marcos 16. Depois você lê, viu? Mas em Marcos 16, Jesus diz, eu vos dou poder para expulsar demônios e curar os enfermos. Então, nós temos esse poder. E Felipe, ele tinha. Por quê? Porque ele foi buscar em Deus. Mas o que é que nós fazemos em vez de buscar poder em Deus? Nós ficamos assistindo a rede social. Olha, a gente fica no Instagram. Aí a gente fica no TikTok, no Kawaii, YouTube. E desse jeito a gente não consegue fazer nada. Só que Felipe fazia o quê? Felipe estava em constante oração, jejum e sendo perseguido. Aí ele passava em Samaria, chegou em Samaria e foi pregar. E estava pregando, estava uma bênção, estava uma multidão, já tinha muitos crentes em Samaria, onde Felipe ia pregar a palavra. Só que o Espírito Santo falou com Felipe. E disse, Felipe, vai para o deserto. Aí ele disse, mas Senhor, aqui está tão bonzinho. Estou pregando, o povo se convertendo. Ele disse, vai para o deserto. Vai pregar para quem no deserto? Vocês sabem o que significa deserto? Lugar árido que não mora ninguém. Por quê? Porque lá não tem planta, não tem nada. Entendeu? Só tem... Vocês viram não, em filme aquele deserto? Sim, aquele deserto. Que não tem ninguém, só tem areia. Não, deserto é aqui. Deserto. Não tem habitantes. Aí ele disse, mas Senhor, o que eu vou fazer no deserto? Mas ele, o que ele fez? Obedeceu. Então, essa é a história de um discípulo que obedece ao Senhor. Então nós temos que ter isso. Nós temos que obedecer ao Senhor, mesmo que a gente não entenda. Felipe ele não estava entendendo porque Deus estava mandando ele para o deserto. Mas Deus sabe o que nós não sabemos. Deus vê o que nós não vemos. Então ele vê tudo, ele sabe o que tem lá na frente. É por isso que muitas vezes ele diz assim, não vá. Por quê? Porque lá na frente tem alguma coisa que você vai ser prejudicado. E Deus está ali alertando para você não fazer. E quando nós fazemos, nós nos damos mal. Muitas vezes nós nos machucamos porque desobedecemos a ordem do Senhor. E Filipe era um homem obediente. E ele foi para o deserto. Mas quando ele foi chegando no deserto, sabe quem era que ia passando? O etíope. O etíope era um eunuco etíope que ele morava. Etíope quer dizer que ele morava na Etiópia. Ele era um eunuco da rainha de Candace. Ele era eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Não? Eu vou explicar para vocês o que é um eunuco.
Eunuco é um homem castrado. Vocês já ouviram isso? Um homem castrado. Ele era o eunuco da rainha de Candace. Ou seja, ele era responsável, ele era um grande homem responsável de administrar os tesouros da rainha de Candace. E ele vinha numa carruagem muito bonita. Ele era rico, ó, muito rico. Aí ele vinha lendo. Naquela época, a Bíblia não era dessa maneira. Só existia o Velho Testamento e era um pergaminho. Vocês já viram aqueles pergaminhos enrolados? Eu acho que eu já mostrei aqui mais ou menos como é, né? A Bíblia antigamente era assim, ó, os pergaminhos, como se fosse de jornal. Aí ele se enrolava e lia. Então, ele vinha, aquele eunuco. Quem era que ia ali no deserto? Um eunuco. Deus mandou Filipe para o deserto e lá o Filipe encontrou quem? O eunuco, que ele era da Etiópia. Era um etíope. Aí ele estava lendo. Aí Filipe correu e igualou com a carruagem. Ó, presta atenção, meninos. Ele igualou com a carruagem. Ô, Sara, toma, Sara. Sara, toma, Sara. Aí ele encostou com a carruagem. Filipe. E viu que o eunuco estava lendo. Agora não, Sarinha. Ô, Sarinha. Aí vai, amor. Brinca aí. Preste atenção. Ele estava falando, ele estava lendo. E Filipe disse assim, encostou e disse assim: tu entendes o que tu lês? Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo que livro? Isaías, exatamente. Isaías era um profeta. E ele estava lendo o livro de Isaías. E estava lendo, sabe aonde? Ele estava lendo naquela passagem que falava de Jesus, que Jesus ia vir e ia morrer por nós. Isso foi profetizado por Isaías. Aí ele estava lendo, aí Filipe passou perto dele, igualou com a carruagem assim, ó. Vê se como Filipe era bom de carreira, viu? A carruagem correndo, Filipe tá correndo atrás da carruagem, correndo. Tu entende o que tu tá lendo? Aí ele disse assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele parou a carruagem, pediu para Filipe sentar ao lado dele e explicar o significado daquelas escrituras. E Filipe começou a explicar que aquilo falava de Jesus, que ele tinha vindo e morrido, e que aquele que cresce em Jesus e confessasse, ele seria... Quem crê em Jesus e confessa é o quê? Salvo. Muito bem, João. Foi tu, foi? Muito bem, Bia. Aquele que crê em Jesus e confessa ele é salvo. E Filipe estava explicando isso, explicando a vida de Jesus, vida, nascimento, vida e morte de Jesus. E a carruagem andando. E eles pararam. Aí o eunuco disse assim: epa. E Filipe também falou de uma coisa. Gente, vocês estão prestando atenção? Filipe falou para ele de uma coisa: aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro a gente crê, confessa Jesus como Senhor e Salvador. A gente se arrepende do nosso pecado e a gente é batizado. Aí o eunuco parou a carruagem no rio. Aí ele disse: olha, o eunuco disse assim: olha, Filipe, tem água aqui. O que é que impede que eu seja batizado? Ele disse: nada. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele perdoa os seus pecados, e se você crê em Jesus Cristo, você pode se batizar. Ela tá comendo a massinha? Não, pode comer não, amor. Pode comer não, viu? Pode na boca não, viu? Então, olha só, eu vou ler essa partezinha para vocês guardarem bem na cabecinha de vocês o que foi que o Filipe disse para o eunuco. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? O eunuco perguntou para Filipe. Filipe disse: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nós somos salvos se cremos de todo o nosso coração. Então, nós primeiro temos que nos arrependermos e crermos em Jesus de todo o nosso coração. Depois que nós cremos e temos certeza aqui dentro que somos salvos, nós temos que ser... Qual é o nosso
passo? Quando nós cremos de todo o nosso coração, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, cremos em Cristo de todo o nosso coração, e a coisa mais importante da nossa vida é Jesus. Nós temos isso aqui dentro do coração. Nós não queremos mais nada a não ser Jesus. Qual é o nosso próximo passo? Não, isso a gente já faz. Se a gente crê, a gente tem que obedecer. O próximo passo que crê e obedece é batizar. Entenderam? Então, Jesus disse, aquele que crê e batizar será salvo. Então, assim, nós temos que crer a tal ponto que as coisas do mundo não importem mais para nós. Que nós desejemos mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Agora eu pergunto para vocês estão crendo dessa forma? Hã? Ou as coisas do mundo ainda chamam vocês? Quem aqui as coisas do mundo ainda chamam? Sejam sinceros. Muito bem, gostei da sinceridade de vocês, viu? Mas sabe o que? Olha, eu passei muito tempo da minha vida sendo crente, como vocês já ouviram falar, né? E as coisas do mundo ainda me chamavam. Mas o que foi que fez com que eu deixasse as coisas do mundo? Eu me dediquei mais às coisas de Deus. Quando eu me dedico mais à leitura da palavra, à oração, quando eu venho mais ao culto, quando eu louvo mais, as coisas do mundo vai perdendo a importância para mim. Deus vai tirando aquele gosto que eu tenho pelas coisas do mundo e vai me transformando. E isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Basta vocês quererem. Então, a decisão é de cada um de vocês. Eu quero você dizer assim para Deus: eu quero, Senhor, que o Senhor tire tudo aquilo que desagrada ao Senhor de dentro de mim. E o Senhor vai nos transformando quando a gente é sincero com Deus. Só que existe uma coisa: nós temos que ser sinceros com Deus. Não é só com o pastor, não. Deus, o pastor pode até não ver o que vocês estão fazendo, mas Deus vê tudo que nós estamos fazendo. Então não adianta eu esconder do pastor, da minha mãe, do meu pai, mas quando Deus está vendo. Então a história de hoje é baseada em quê? Num homem que obedeceu. Então, como Filipe obedeceu, mesmo sem saber o que ele ia fazer no deserto, nós devemos obedecer. Entenderam? Vamos agora para a pergunta? Todo mundo vai responder? Quero ver se vocês realmente... Começar pela Maria. Ó, ninguém responde agora, viu? A história desse discípulo está escrita em que livro, Maria? Qual o capítulo? Muito bem. Agora tudo. Como era o nome do discípulo, Vitória? Vitória? Fica aqui. Como era o nome do discípulo? Muito bem, Vitória. Filipe. Agora Arthur. Filipe era o quê? Qual era a função de Filipe? Qual era a função de Filipe, Everson? Eu disse que eu também fui separada para isso? Não, mas tem um nome sim. Todos nós fomos chamados para servir a Deus, mas isso tem um nome. Não. Quem é que sabe o nome? Eu me esqueci do nome. Ninguém sabe? Diácono, gente. Diácono. Filipe era diácono. Diácono é servo. Mateus. Filipe estava onde quando Deus mandou ele para o deserto? Eita. Vai, Vitória. Não, eu sei. Maria. Quando Filipe... Samaria, a cidade era Samaria. Quando Filipe foi mandado para o deserto, ele foi mandado para lá. E lá ele encontrou quem? Muito bem, o eunuco da Etiópia. Quando Filipe foi para Samaria, ele estava onde? Via? Maria. Lembra não? Não?
Onde era que ele estava, Mari? Quando o Felipe foi para Samaria? Hã? Lembra não? Jerusalém, gente.